Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar a Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 2. Eu vou ler para vocês, irmãos, a partir do versículo 10, e eu vou ver se eu leio tudo para vocês entenderem a palavra. Então preste bastante atenção na palavra. Hoje a minha vista está um pouco melhor, eu vou conseguir ler no nome de Jesus de um jeito que você entenda a palavra, para depois as pessoas não ficarem julgando a minha pregação, tá? Então lá fala assim, aqui fala sobre a desobediência do povo de Israel. Então o versículo 10 ele começa assim: não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, e sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês fazem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus e de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e ninguém seja infiel à sua mulher. Irmãos, Deus é categórico naquilo que ele fala. Deus odeia o divórcio. Odeia. Mas existem determinadas situações que não tem como o casal permanecer junto. Aqui nesse capítulo, Deus fala de julgo desigual. Deus aqui ainda se refere na palavra: o povo de Judá profanou o templo, que o templo de Deus é o seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Que o Senhor ama, que é você. E os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Aqui fala de julgo desigual. Então, existem determinadas coisas que o ser humano faz por impulsividade, porque não quer ficar sozinho. Às vezes casa porque vê o lado financeiro da situação. Vou casar porque aqui para mim é conveniente ficar, aqui é mais fácil eu casar. Às vezes destrói uma família para tentar construir uma família para ela ou para ele, porque não é só a mulher que faz isso. Tem homens também que destroem casamentos. Então vão acontecendo essas coisas e aos olhos de Deus tudo isso é pecado e tem consequência. E o divórcio também tem consequência. Mas existem determinadas situações, eu falo isso por quê? Porque eu sofri muito preconceito com o fariseu no início da minha conversão. Porque eu vim de um casamento abusivo. E neste casamento eu era traída de uma forma muito absurda. Eu não posso ficar comentando muita coisa aqui, eu tenho que limitar um pouco as minhas palavras. Mas eu fui descobrindo isso aos poucos. Eu sofria abusos psicológicos, mentais, verbais e físicos. Suportei isso durante 9 anos, porque eu tinha uma criança doente. As minhas 2 meninas nasceram com problema de saúde, mas a Luana em 3 anos conseguiu resolver um problema pulmonar que a Luana tinha. Luana ficou umas 3 vezes internada com pneumonia, correndo risco. Mas a minha filha caçula, a Maiara, nasceu com refluxo urinário bilateral, grau 7, grau 8. Então ela tinha muita infecção de urina. E as bactérias se alimentavam do rim dela. E as febres que ela tinha, chegava tipo assim a 41 graus de febre, 40 graus, ela nunca teve uma convulsão. Era algo assim que a gente via que tinha algo sobrenatural protegendo ali, tanto a mim quanto a ela. Eu não sei onde arrumei força para administrar uma casa, cuidar de 2 crianças pequenas, com problemas de saúde, que eu administrava tudo sozinha. Eu era o homem e a mulher da casa, eu era uma governanta, na verdade. E sofrendo abusos de tudo quanto é tipo de situações que vocês possam imaginar. Então chega uma hora que Deus não está nisso. Eu não conhecia Deus na época.
Eu caí no laço do passarinheiro. Comi muita coisa consagrada ao diabo. Isso eu tive provas. Eu vi depois sacolas com velas, com oferendas para o diabo, porque frequentava este lugar. A família dele frequentava essas coisas. A minha mãe não. A minha mãe era da Igreja Católica. Minha mãe tinha medo disso. Meu pai perdeu todo o dinheiro que ele tinha, o patrimônio que ele tinha, por causa de macumba. Porque os meus pais não sabiam se defender dessas coisas. E quando a pessoa não sabe se defender, ela se torna um canal. E uma vez que você abre brecha, eles entram e devastam tudo. Tá? Se isso não fosse real, não tinha tantas pessoas enfiadas e enriquecidas, fazendo tantas consagrações e frequentando esses lugares. Tá? É porque funcionam essas coisas. Só que tudo que é dado por eles, uma hora é cobrado também. Porque o que Deus dá para nós, ele não pede de volta. Se Deus arranca algo de você, é porque você está agindo errado, ele quer te corrigir de algum jeito. Ele tirou tudo de Jó, porque ele tinha um propósito, mas ele restituiu tudo em dobro. Agora, os demônios não, eles te dão com uma mão e arrancam com a outra. Você pode até fazer o casamento que for baseado, entendeu? Em feitiçaria, em mandinga, que uma hora Deus vai lá e desmancha, que foi o meu caso. E a gente fica cego diante da situação, você se torna um robô, se torna algo mecânico. Tá? E diante dessa separação toda que eu sofri, dessa violência toda que eu sofri ameaça de morte, eu ouvi a pessoa maquinando me matar, meu assassinato. Eu contei para vocês outro dia que ele me colocou dentro do carro com as crianças pequenas e ficou rodeando um terreno baldio onde os traficantes desovavam corpos, porque a intenção dele naquela noite era me matar. Então eu sofri muitas perseguições, vocês não têm noção do que eu passei. Vocês não têm noção do que eu vivi, do estresse que eu vivia, sabe? Das situações que eu tinha que passar. E eu tinha que buscar força onde? Em mim, porque eu não sabia buscar o Senhor. Eu não tinha Deus na minha vida. Deus estava cuidando de mim porque eu já era um projeto dele. Existem pessoas que são marcadas por Deus. Eu creio nisso, sabe? E eu fui uma dessas pessoas, porque já era para eu ter morrido desde criança. Uma prima minha quase me matou no mar, me soltou com 6 meses no mar, e se não fosse meu pai, eu tinha morrido afogada. Eu já contei esse testemunho para vocês, fiquei com trauma durante anos, já sofri muito. Eu não sei nem por que eu tô viva ainda. Então, eu passei por todos esses processos, e a pessoa nunca assume que ela tá errada, porque você casa com um psicopata, você casa com um narcisista terrível, e a pessoa nunca assume o que faz de errado. O errado é sempre o outro, tudo que faz tá certo. Quando a pessoa tem um poder aquisitivo, que era o meu caso, fica pior ainda. Porque a pessoa acha que manda em você. É como se você fosse um produto, um objeto que ele comprou e que ele pode fazer de você o que ele quiser. E aí você começa a sofrer as retaliações. E diante das retaliações, tem hora que você não tem força nem para pensar e nem raciocinar. Quando nós começamos a buscar a presença de Deus, Deus começa a nos fortalecer. Por isso que Deus fala na palavra que quando nós estamos fracos é a hora que nós estamos fortes, porque é a hora que Deus entra e nos socorre, porque Ele sabe que nós não temos capacidade para pensar. E muitas vezes você pensa errado, você fala errado. Muitas vezes você confia em pessoas erradas, você está carente, você está desesperado, você quer ajuda, você quer que alguém faça alguma coisa por você, você não quer perder seus filhos, você não quer passar dificuldade, não quer passar necessidade. E até os advogados que você contrata, entendeu? Te trazem problema. Eu não tinha Deus na minha vida. O que eu tô querendo que você entenda, você que tá passando por isso, é que hoje eu tô apresentando para você um Deus que você nunca viu. E esse Deus tem capacidade de te proteger. Esse Deus tem capacidade de entrar na sua história e mudar o seu quadro. Nem todo mundo teria a força que eu tive lá atrás para suportar o que eu suportei. Hoje eu tenho consciência disso. Mas hoje eu tenho um Deus que faz essas coisas todas para mim. E muito melhor do que eu tentei fazer lá atrás. E não tem homens corruptos, gente mal intencionada, que vai entrar no nosso caminho e atrapalhar o que Deus tem para a nossa história. As meninas foram arrancadas de mim com 5, 6 anos de idade. Foi a primeira vez que eu tive uma depressão violenta na minha história. Eu só pensava em morrer. Eu não aceitava perder minhas filhas porque eu nunca fui uma mãe ruim. Eu nunca fui uma mãe vulgar. Eu não fiquei cometendo adultério, eu não fiquei fazendo nada. Eu só cuidava das minhas meninas, mas ele sabia que o ponto fraco que eu tinha era minhas filhas. Eu esperei anos a justiça de Deus nesse sentido, porque elas cresceram. E muitas vezes, quando você está vivendo drama, você não lembra que as crianças um dia vão crescer, não vão ser crianças eternamente. Hoje, as minhas filhas são minhas melhores amigas. Hoje, elas entendem quem é de verdade e quem é de mentira. Porque uma hora Deus mostra, Deus arranca a capa. A pessoa não consegue se esconder. Quando é criança, consegue manipular. E eu não tinha a Lei Maria da Penha naquela época. E hoje as mulheres têm a Lei Maria da Penha, que favorece muito
A polícia militar naquela época não tinha estrutura para aceitar, colocavam culpa na gente. A loucura era do outro e a mulher era que era culpada. A Polícia Civil também não tinha estrutura. Depois fizeram a Delegacia da Mulher, que também não me deram respaldo algum, não tinha infraestrutura na época, não tinha lei que me protegia. Era algo assim surreal, absurdo. Não conseguia proteger as meninas. As minhas 2 filhas foram testemunhar na época os maus tratos que sofriam. A caçula teve coragem de contar tudo o que faziam com elas. A mais velha estava coagida pelo pai, não contou. Por causa da minha filha mais velha não ter falado nada, não ter concordado com a história da mais nova, o Conselho Tutelar não aceitou os testemunhos das minhas meninas. Olha o absurdo, a manipulação que houve. Depois eu descobri que ele tinha soltado muito dinheiro na mão das conselheiras lá do Conselho Tutelar. Teve uma delas que saiu fora do cargo, porque eu acho que o dinheiro foi muito grande. Ela não quis ficar lá. Eu comecei com 2 advogadas corruptas. Teve uma que saiu do caso também, porque recebeu muito dinheiro. E depois ele descobriu algo a respeito da vida pessoal dela e começou a ameaçar, mas ela já tinha levado muito dinheiro nessa brincadeira. Ficou só uma corrupta cuidando do caso. Eu sofri muito, irmãos. Eu passei situações assim, que, sabe, dá um livro, entendeu? Dá um livro. Uma hora eu tenho condições de contar tudo isso detalhadamente para vocês. Mas eu sofri muito. E sempre dando a entender que o pior era eu, que a ruim era eu, e não tinha nada disso. Eu não tinha nada, eu nunca criei minhas filhas batendo nas minhas filhas. Eu sempre conversei muito com elas. Meu tom de voz, elas já tinham autoridade e elas me obedeciam. Então eu tive muita psicologia para criar minhas filhas, até por causa da doença delas, principalmente da caçula. Eu tinha que ter uma sabedoria muito grande para que a mais velha não se sentisse diminuída. Então eu tinha que ter, sabe, toda uma estrutura psicológica e emocional para lidar com a situação. No final, eu fiquei sem as minhas 2 meninas. Não foram arrancadas de mim no sentido da morte, mas me causou uma morte interna muito grande. Depois elas foram crescendo, foram vendo, Deus foi aproximando, Deus foi tratando, Deus foi reestruturando e hoje nós somos melhores amigas. Então eu falo para você que está passando uma situação difícil hoje, pegue a minha vida como exemplo de superação para você. E entenda que hoje você tem um privilégio que eu não tive lá atrás de ter Deus na sua história. Hoje você tem um Deus que você pode buscar. E Deus te socorre. Porque lá as brechas que eu abria, Deus me socorria. Ele me ouvia e ele me socorria. Orei para tudo quanto era santo que você possa imaginar. As pessoas falam de mim, você tem que respeitar a religião dos outros. Eu tenho que respeitar aquilo que eu vivo com Deus hoje. E eu tenho que respeitar o meu testemunho. Eu não posso corromper o meu testemunho. Eu orei para tudo quanto é santo que você possa imaginar. Nunca me ajudaram. Nunca me ajudaram. Quanto mais eu orava para esse monte de imagem, pior a minha vida ficava. Eu só fui ter resposta de milagre, sabe? Socorro, livramento, quando eu consegui buscar Deus na minha vida. Que aí Deus começou a entrar com restituição, começando pela minha saúde. Então, a gente precisa entender que nós temos um Deus que tem condições de restaurar e resolver tudo. Porque existem relacionamentos que não tem como conviver. Deus sabe. E Deus separa muitas vezes para nunca mais voltar. Porque Deus tem uma pessoa segundo o coração dele para colocar na sua vida. Ao qual você vai ser amado e respeitado como você nunca foi. Tá? Tem casos que Deus liberta? Tem, lógico que tem. Tem casos que Deus separa, Deus permite separar. Por isso que não pode forçar, trazer de volta antes do tempo. Porque Deus está fazendo o quê? Está tratando ambas as partes. Porque na separação, as 2 partes têm culpa. Quando é um caso de narcisismo, o que acontece? A pessoa é narcisista, ela faz maldade com você, e você muitas vezes, para não brigar, você muitas vezes, sabe, para não se desgastar, você vai largando as diferenças para lá. Você não se impõe. E o narcisista, ele consegue muitas vezes dominar a gente no psicológico, principalmente quando a pessoa tem um pouco mais de dinheiro do que a outra. Aí é que eles pisam e humilham mesmo, e vão te travando de tudo quanto é jeito. Eles vão fechando as portas, fazendo você ficar dependente dele, vai fazendo as coisas, sabe? Quando você vê, você já tá trabalhando demais, você já tá fazendo serviço dele, serviço da mãe dele, serviço de, não sei, dos irmãos, sabe? Ele vai te envolvendo em tudo, te travando em tudo, te desgastando e fazendo de você uma empregada e um empregado. Que é assim que o narcisista faz. Entendeu? Ele vai te manipulando, te manipulando. Mas nós temos culpa nesse sentido, por quê? Porque a gente acaba sendo conivente muitas vezes com a maldade do outro, nós não reagimos.
Eu tive culpa, porque eu poderia ter falado não inúmeras vezes. Mas para evitar confusão e por causa das armas de fogo que tinha dentro de casa, porque ele colocou faca no meu pescoço, na minha barriga, apontou arma na minha testa, entendeu? Fez coisas absurdas. Chegou uma época que para ele não me agredir, eu tive que apontar uma arma também. Porque a gente chega a esse extremo de você tem que se defender. É aquilo que eu falei para vocês. A gente vai batendo no cachorro, chega uma hora que ele reage. Eu falei, eu não vou ser que nem essa pessoa, eu vou sair dessa situação e vou levar as meninas comigo. Então, para me prejudicar, para me destruir ou para me forçar a voltar pro cenário que eu tava, ele me tirou as meninas. Eu não voltei. E eu abandonei tudo que eu tinha na casa. Só levei assim os meus pertences pessoais, levei aquilo que era meu por direito e fui embora. Mas Deus, ao longo do tempo, trouxe minhas filhas de volta. E Deus tem restaurado as nossas vidas, porque traz sequela para os filhos. Então nós temos que confiar no Deus que nós servimos. E tentar entender que Ele tem capacidade para resolver todas as coisas. Hoje existe a Lei Maria da Penha que favorece muito a mulher, mas nós temos que entender que a lei humana, muitas vezes, ela é falha também. Mas nós temos um Deus que Ele faz leis. E o nosso Deus, Ele não é assassino. O nosso Deus, Ele mata e Ele não vai preso, porque Ele tem poder sobre a vida e a morte. Então Deus manda falar para você. Ele odeia o divórcio. Se é caso assim, que não é extremo, tenta entender a outra parte. Se Deus separou porque estava brigando muito, deixa Deus tratar que no momento certo Deus traz de volta aquilo que é teu. Se é um casamento com narcisista, você pode ter certeza que Deus vai afastar. Essas pessoas são difíceis de libertar, mas não é impossível para Deus, tá? Mas Deus não vai perder a sua vida porque o outro é ruim ao ponto de arrancar a sua vida, arrancar o que você tem. Então existem determinadas separações que não foram feitas por Deus, determinadas uniões que não foi feita por Deus. E quando Deus chega, aquilo que Satanás trouxe, Deus vai lá e separa, tá? Porque Satanás, com o jeitinho dele, também destrói casamento, faz aí as uniões dele, uniões tortas, uniões amaldiçoadas, mas Deus chega e desmancha tudo. Porque aquilo que eu vivi não era projeto de Deus na minha história. Então não tenha medo achando que você está pecando porque você estava num relacionamento abusivo e agora você se separou. Deus está fazendo isso para proteger a sua integridade. Porque senão você vai acabar morrendo na mão dessa pessoa. Deus sabe como que Satanás usa essa pessoa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que eu falo, a pessoa te atingiu com violência, te agrediu com violência, o que você tem que fazer? Você tem que separar e não voltar mais. Você não tem que perdoar e trazer de volta para sua história. Deus está te dando livramento de morte. A pessoa vai bater em você de novo. Sabe? E numa terceira vez ela pode te matar, te deixar aleijada, jogar fogo no teu corpo. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa. Se Deus está dando livramento, agradeça o Senhor. Fica firme que Deus fará o resto. Deus vai fazer o resto. Agora, existem divórcios que as pessoas se separam por pouca coisa. Sabe? Porque não tem diálogo, não tem paciência, não tem amor pelo outro. O amor tudo suporta. E existem diferenças que Deus tem capacidade de mudar. Agora, existem coisas, manias e alguns defeitos que são nossos. Mas quem ama, tolera, suporta, às vezes até gosta. Agora, existem defeitos que Deus vai fazer com que a gente tenha mudança. Ele vai trabalhar em mim, vai trabalhar em você para que a gente venha mudar. Ele vai nos moldar. Mas nós temos que ter o quê? Tolerância no casamento, sabendo que são duas pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes, nasceram em lares diferentes, às vezes de cultura diferente. Mas o amor tudo suporta, na dificuldade suporta. Tá sem dinheiro, tá junto, tá amando. Tá com dinheiro, tá amando. Tá doente, tá amando. Se não tá, também tá junto ali, tem amor naquela união. Isso é o verdadeiro amor, o verdadeiro casamento. É esse propósito que Deus une. Um tem que ser amigo do outro e companheiro, em todos os sentidos. Tem filho, tá com dificuldade? Então vamos criar o filho junto. Vamos dividir as tarefas. Não é só um que tem que cuidar. Agora, ficar num casamento por comodidade, segurando a vida de alguém, e ficar cometendo adultério todo o tempo, Deus sabe disso também. Deus tá vendo. Isso é muita maldade, eu li para vocês na palavra, Deus não aceita isso. Chega uma hora que Deus arranca a capa, tira as máscaras, mostra para quê? Para que haja separação. Porque Deus não quer que você fique num relacionamento onde você está sendo traída e trocada. Um dos motivos que Deus permite a separação é o adultério. É o adultério. Se o homem está repudiando a mulher ou se a mulher está repudiando o homem,
é o motivo de você sair do relacionamento. O que Deus não quer é que você fique grudada na pessoa no papel, porque se ele ficar casado com você no papel, você se unir a uma outra pessoa e a outra parte se unir a outra pessoa, isso é adultério. Vocês estão em união diante do homem. O casamento é muito claro aos olhos de Deus. Você vai se unir diante do homem, é o casamento civil. Depois você vai apresentar esse casamento para Deus, que é a parte religiosa. Você vai consagrar essa união ao Senhor. Se a pessoa está te repudiando, ainda te segura no papel, você não pode arrumar ninguém. Porque se você arrumar alguém aos olhos de Deus, você está cometendo adultério. Então tem que haver a separação no papel. Se a pessoa já está com outra pessoa, não tem como ela ficar casada com você. Isso está errado. Deus quer você livre disso. Se tiver que voltar, Deus vai trabalhar, Deus vai restaurar e vai trazer de volta. Nada é impossível para Deus. Irmãos, casamento onde nós somos maltratados, onde nós somos humilhados, onde existe um narcisista na história, Deus não está nisso. Tá? Deus não está nisso. Por que existem pessoas que ficam muito tempo esperando uma união e Deus não traz a pessoa para a vida dela? Porque ela precisa ser tratada. Se ela é uma narcisista, Deus tem que tratar essa pessoa, quebrar ela inteirinha e fazer ela de novo, para que ela possa vir casar com alguém segundo o coração de Deus. Porque senão ela vai fazer a outra pessoa sofrer. Então existem processos que a gente fica esperando, que é o tratar de Deus na nossa vida. Tem coisa que nós precisamos mudar. Quando a pessoa reluta muito na mudança, aí ela começa a criar guerra com o Senhor e ela fica mais tempo ainda na provação, porque ela não aceita mudar. Ela acha que ela está certa em tudo. E nós não estamos certos em tudo, nós estamos aqui para aprender. Nós temos que entender que a caminhada é um dia de cada vez com Deus. Mas nada é impossível para o Senhor. Então a gente precisa sempre confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que aquilo que Deus nos deu é nosso, ninguém arranca. Ficaram anos tentando tirar as meninas de mim. Essas meninas cresceram, viram quem era de verdade, quem era de mentira. E hoje ninguém arranca de mim mais. Não tem como. Porque aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Vocês estão entendendo a profundidade dessa palavra? Não é só entre casal, não. É entre pai e filho, entre mãe e filho. Aquilo que é nosso, que Deus uniu, ninguém separa. Pode passar o tempo que for, que Deus traz de volta. Se eu sobrevivi, se eu conseguir, você também vai conseguir. Se você está numa batalha judicial, coloca teu joelho no chão, vai jejuar, que eu não sabia fazer isso na época. Mas hoje você está com a ferramenta. Deus está se apresentando para você diante da situação que você está vivendo. O que você tem que fazer agora? Se humilhar aos pés de Deus, entender que Deus tem poder de te dar livramento, de te salvar, de mudar a sua história. Eu creio no nome de Jesus, se você não chegou ao ponto que eu cheguei, você também não vai chegar. Você não vai sofrer o que eu sofri, porque Deus vai entrar com a intervenção nessa situação e vai te dar vitória. O que Ele quer de você agora é uma entrega. É uma entrega que Ele quer de você. E deixar Deus conduzir a sua vida. Deixar Ele mostrar os caminhos. Ele vai livrar você dos inimigos. Ele vai mostrar para você quem são os verdadeiros nessa história. Aquilo que não for verdadeiro, Deus vai tirar. Deus vai colocar profissionais decentes para poder julgar o seu caso. Deus vai te dar vitória. Deus entra em gabinete, entra em fórum, mexe, sabe, com o sentimento do juiz, do promotor. Então confia no trabalhar de Deus. Se o relacionamento dá para ser restaurado, não entre na precipitação do divórcio, porque você vai se arrepender. Você vai perder aí uma pessoa que Deus preparou para sua vida, que é para caminhar para o resto da vida, para pegar algo amaldiçoado, que vai te iludir, vai arrancar tudo que você tem, e você vai ter uma prestação muito séria com Deus depois. Porque Deus não deixa escarnecer. Deus, ele entra e ele faz justiça. Tá? Então, antes de se precipitar num divórcio, que às vezes é coisa boba, dá para contornar, dá para orar, Deus trabalha o coração do outro. Às vezes é questão de falta de diálogo, às vezes uma mudança na rotina muda toda a estrutura do casamento. Agora tem casamento que não dá, tem casamento que entra violência, tem casamento que entra ameaça de morte, tem casamento que entra violência física, não tem como ficar nessa situação. Aí Deus tira, Deus separa. Se Deus vê que você não vai ter estrutura para esperar durante anos para a pessoa voltar, Deus vai tratar todas as suas feridas e Ele vai trazer uma pessoa segundo o coração dele para a sua vida. Porque Deus não une esse tipo de situação, irmãos. Deus não faz esse tipo de casamento. Casamento assim quem faz, ou você escolheu errado,
ou você caiu num laço do passarinheiro. No meu caso, eu caí num laço do passarinheiro. A pessoa precisava esconder as necessidades íntimas dela. E ele precisava mascarar um relacionamento porque é mais fácil a sociedade aceitar. Entendeu? E eu caí num laço. Fiquei cega, comi muita coisa consagrada. E a família dele inteira mexe com isso. Tanto que quando a situação apertou, a mãe que conhece o filho que tem, apoiou ele para me tirar as meninas. Que eles não queriam pagar pensão para mim. Eles não queriam dar na minha mão o dinheiro da pensão das meninas. Por causa de dinheiro fizeram isso comigo. Mas Deus é muito justo. Sabe? Deus sabe fazer justiça. Há pouco tempo atrás chegou uma justiça tão grande na vida dessa mulher que ela está amargando até hoje. A dor que eu senti não se compara com a dor que ela está sentindo hoje. Então, deixa Deus montar situações na sua vida, sem desespero. Agora calma. E você não pode colocar na sua cabeça que você vai perder. Não, eu vou perder, aquilo que é meu eu estou perdendo, eu não vou ter de volta. Não, Deus restitui. Deus traz de volta o que é seu. Se levaram teu esposo e era promessa de Deus na sua vida, não vai ficar com o que é teu, porque não cabe na vida da outra pessoa. Deus sabe o que foi feito para desmanchar isso daí. Deus traz de volta. Se levaram a sua esposa, Deus traz de volta. Agora, se é uma união amaldiçoada, irmãos, e Deus está quebrando isso, deixa Deus levar esse lixo para fora da sua vida. Para que Deus possa trazer alguém segundo o coração dele para sua vida. Para você não passar a sua história inteira sofrendo na mão de alguém que não te ama. Que vai te trocar por inúmeras pessoas ao longo da sua história. Você não merece isso. Você viu o que Deus fala aqui da crueldade que é? Você pega a pessoa nova, na mocidade dela, casa, sabe? Arranca toda a energia que ela tem, porque quando nós somos novos, mais novos, a gente tem uma energia assim que a gente não sabe nem de onde tira. Depois a pessoa fica um pouco mais velha, vai lá e troca como se fosse uma mercadoria. Não tem valor, não tem respeito pela pessoa. E isso acontece muito, porque tem casamentos que às vezes não tem briga, não tem discussão, mas você vê que a pessoa não tem caráter. Ela não tem caráter, mas Deus sabe fazer justiça. Então não se sinta assim inferior, não se sinta sozinha, não se sinta abandonada. Não faça isso. Não se sinta pior das piores, o pior dos piores. Não se coloca nessa posição. Tenha amor próprio, tenha amor pela sua vida. E entenda que Deus tem capacidade de restituir a história que for. Cada separação é uma história, cada casal é um casal. A gente não sabe o que passa em quatro paredes, a gente não sabe o que as pessoas aguentaram durante muito tempo. Mas Deus tem capacidade de escrever novas histórias na nossa vida. Tá? Deus não é a favor do divórcio, irmãos. Mas tem situações que precisam ser separadas antes que alguém morra nessa história. Tá? Deus não quer ver a gente mendigando amor pra ninguém. O amor ele tem que ser espontâneo. Você dá, você recebe. Não tem esse negócio de ficar mendigando atenção, mendigando amor, mendigando reconhecimento. Sabe? Ficar mendigando pro outro para ter que te assumir em redes sociais. Te assumir diante da família, te assumir diante dos amigos, te assumir. Não tem isso. Não tem isso. Então descansa em Deus no sentido, você está sofrendo. Eu não sei com quem que Deus está falando. Você está sofrendo, você está passando uma situação difícil, mas Deus manda dizer para você, eu não perdi o controle da tua história. Eu estou com você para o que der e vier. A justiça será feita, a restituição está chegando. Aquilo que é teu, ninguém vai levar. Deus não vai deixar arrancar. Se arrancaram, vão ter que devolver. Então confia em Deus. Confia no Senhor. Eu sofri durante anos, irmãos. Eu não tive a oportunidade de criar minha filha mais velha. Eu perdi a melhor fase da minha menina. A fase que ela mais precisava da mãe, que é a fase da puberdade. Ela estava saindo da pré-adolescência dela, entrando na adolescência. Eu não tive condições de acompanhar minha filha. Eu acompanhei a caçula mais velha, eu não consegui. Isso foi arrancado de mim. Hoje nós temos um relacionamento que ninguém tira de nós. Ela sabe hoje a mãe que ela tem, porque nossa, me venderam. Vocês podem ter certeza disso. Assustaram demais. Criaram-se barreiras no psicológico dela, absurdo. Depois ela cresceu, viu que não tinha nada disso. Hoje ela sabe que foi armadilha, que foi laço, que foi, sabe, artimanha de adultos mal resolvidos, de adultos frustrados, de pessoas infelizes. Mas o nosso Deus é um Deus de justiça, não importa a data, não importa o tempo.
Tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você está há muitos anos sofrendo. Você está há muitos anos distante de quem você ama. Levaram aquilo que era teu. Deus manda dizer para você, não importa o tempo. Uma hora eu trago de volta. Eu já estou trabalhando, eu estou fazendo. Vai vir, vai voltar. Vai ter diálogo, vai conviver. Aquilo que é teu e acabou. Então não tenha medo de perder. Esse sentimento do medo traz fantasia para o nosso pensamento. Começa a gerar emoções aí que nem precisava gerar, porque você está pensando coisas que não deveria pensar. Você está pensando coisas aí que, sabe, que não condiz. Porque o medo faz você gerar dificuldade, perda, vergonha. Aí você fica fantasiando coisas no seu futuro que nunca vão acontecer. Agora, se você ficar vibrando isso o tempo todo, acaba acontecendo. Porque você acaba acreditando nessa mentira que se torna uma verdade. Então, para de ficar fantasiando as coisas. Para de pensar em dificuldade. Pensa em vitória. Pensa em restituição. Pensa que você vai conseguir. Irmãos, eu não sei onde eu arrumei força naquela época, mas eu sempre tive certeza de que eu ia conseguir as coisas, que eu ia ter de volta. Eu tenho uma persistência para algumas coisas que eu não sei de onde vem isso, é de Deus mesmo. Porque tem hora que eu não sei como que eu consigo passar por tanta dificuldade, persistir tanto, continuar e ficar firme. Porque tem gente que abre mão, começa a ficar muito difícil, abre mão. E eu fui fazendo. Eu tinha convicção no meu coração que um dia as coisas iam se acertar. Eu passei fome, eu fiquei sem dinheiro, os advogados me roubaram muito. Mas com o pouco que eu tinha, eu fui me virando. O apartamento que eu tinha, eu não perdi. Eu saía de um bairro mais nobre, mais chique, ia para um bairro menos, fazia um dinheiro. O imóvel daqui a 2 anos valorizava, eu ia lá, vendia, mudava para outro lugar, fazia um pouco de dinheiro. E assim eu fui sobrevivendo. Então, sabe, deixa Deus trabalhar essa história. Hoje eu tenho Deus na minha vida. Eu não quebro tanto a cabeça mais como eu quebrava antes. E eu não vou buscar ajuda em ninguém, porque as pessoas não me ajudam da maneira como eu quero que as pessoas me ajudem. Eu deixo Deus tocar o coração das pessoas. E aí, através de Deus, as pessoas vêm e me abençoam meu ministério. Mas eu tenho que deixar tudo nas mãos do Senhor, aprender a descansar nele. Tô passando uma situação ainda com a minha saúde fragilizada, mas tô crendo no Senhor. Eu creio que eu vou superar isso também. Já passei por coisa pior, eu falei isso outro dia para vocês. Mas nós temos que buscar a nossa força em Deus, porque é nele que está a nossa força. Tá? Então levanta a tua cabeça. Deus está contigo. Ninguém vai levar o que é teu. Ninguém vai, porque é seu, é sua medida. As minhas filhas são minhas filhas. Foram feitas e projetadas para mim. A referência de mulher, a referência de ser humano, a referência que elas têm hoje de serva de Deus vem de mim. É de mim que vem. E Deus não precisava da minha família toda aos pés dele para restaurar a minha casa, por exemplo. Através de mim, da minha pessoa, Deus transforma toda a minha família. É assim que Deus faz. E nós não podemos desmoronar, porque nós somos o pilar da situação. Você é a estrutura da tua casa. Quando Deus mandou Moisés levar aquele povo para o deserto, Deus mandou Moisés ter coragem e ter força, porque Deus estava com ele. Porque se Moisés desmoronasse, Moisés ia levar todo o povo de Israel junto com ele, porque todo aquele povo dependia dele para aquela travessia no deserto. A mesma coisa é você nessa situação que você está. Você não pode desmoronar agora, porque tem pessoas dependendo da sua oração, dependendo do seu posicionamento, dependendo do seu exemplo como cristão, para continuar sobrevivendo. E através da sua vida, das tuas orações, da tua fidelidade, Deus vai libertar todos aqueles que você ama. E vai trazer para a presença dele. Eu dei um exemplo outro dia para vocês. Teve uma das minhas filhas que aceitou Jesus. A minha caçula. Mas ela não conhece o evangelho ainda. E Deus ainda falou para mim, não force nada, porque o negócio é comigo. O que é seu é meu. E devagar elas estão, Deus está caminhando. Quando eu falo para orar, elas oram. Elas precisam de oração, elas me chamam, elas me pedem, porque é devagar que Deus trabalha. A libertação, ela vem de pouquinho. Uma hora Deus trabalha, sabe, a vaidade. Outra hora Deus vem e trabalha a arrogância. Daqui a pouco Deus vem e trabalha a prepotência. Daqui a pouco Deus vem tira, sabe, o ódio do coração, a mágoa. Então, a libertação, ela não é de uma vez, não é um estalo mágico. Por isso que tem libertações que demoram.
Como você está passando por um processo ainda de libertação, como eu estou passando. Mas nós já passamos pelo processo da metanoia, já houve transformação em nós. Hoje nós temos a cabeça de Jesus, nós temos o caráter de Jesus, mas nós não tínhamos antes, passamos por situações difíceis. Como que Deus faz com que a gente se torne humilde? Nos humilhando. Porque se Deus deixar a gente em zona de conforto, a gente não se torna uma pessoa humilde. Você não vai aceitar certas coisas na sua vida, você vai sair no tapa. Você vai querer colocar a pessoa no lugar dela. E Jesus não nos ensina assim, porque nós não vencemos batalha pelo braço. Lembra quando Pedro arrancou a orelha de Malco? Pegou a espada e arrancou a orelha dele? O que Jesus falou para ele? Se você ferir pela espada você será ferido. Então não é pela violência. A espada que Deus fala em Efésios lá é a palavra. A palavra de Deus na Bíblia nos liberta. A nossa palavra, ela mal lançada, ela traz morte para a vida do outro. E traz morte para a vida de quem falou, para a vida de quem lançou. Por que Deus não gosta de fofoqueiro? Porque o fofoqueiro lança coisas na vida do outro e traz destruição, traz morte. Quantos casamentos não foram destruídos? E divórcios de pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui por causa de fofoca. Mas Deus manda dizer para você, eu vou derrubar tudo o que foi feito. E vou trazer de volta o que é seu. E quem fez a artimanha vai ter que pagar. O fofoqueiro vai pagar por isso. Porque Deus não gosta dessas línguas maldosas, dessas cobras. Então acalma o teu coração que não tem nada perdido. E adultério tem consequência, irmão. Se você está separado por causa de adultério, você fica tranquilo, porque aquilo que o outro plantou, ele vai ter que colher. Ele está sob maldição. Quem cometeu adultério está amaldiçoado por Deus. Vai ter consequência. Ah, mas eu não era casada. Não interessa. Mexeu com os seus sentimentos, criou uma falsa aliança com você, te usou, ficou anos segurando a tua vida sentimental, não correspondeu ao teu amor. Você acha que Deus vai deixar isso impune? A estátua lá da justiça brasileira, que é uma balança, tem uma venda nos olhos. Nosso Deus não dorme, ele não tosqueneja, ele nem pisca. Os dois olhos dele é de fogo. Então descansa, para de olhar para as leis humanas. Para de olhar para a legislação brasileira. Você tem que olhar para Deus. Você tem que olhar para as leis de Deus, que é a Bíblia. E entender que através dele vai vir o seu socorro. Através dele vai vir a transformação. E você não vai morrer por causa desse adultério, não. Você vai levantar a tua cabeça, porque Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Você vai aprender a se amar, se respeitar. Quando as pessoas te invadirem demais, você vai aprender a falar não. E aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Se está separado, deixa separado para Deus tratar, depois Deus traz de volta. Agora, a união que não tem como ser unida de novo, você está colocando em risco a tua vida, a tua integridade. Se é um casamento que Deus não estava nisso, deixa Deus levar isso para longe. Para que Deus possa trazer uma pessoa segundo o coração dele. Porque Deus escreve novas histórias. Tá? Para com essas histórias de fariseu aí, desses religiosos malucos, que levam a história deturpada, de uma forma absurda, porque Deus não recebe essas pessoas lá com ele não, viu? Tem muita gente aí que passou a vida inteira atolada em religiosidade que está amargando no inferno hoje. Porque julga as pessoas, ficou em casamentos errados, ficou casado porque a igreja falava que não podia casar, mas cometeu inúmeros adultérios, tá? Então, esquece religiosidade. Manda esses fariseus pro quinto dos infernos. E você vai viver o verdadeiro evangelho com Deus, sabendo que você tem um Deus de restauração e de restituição. Tá? Você não vai ficar sofrendo, não. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ter um projeto. Gente, família é um projeto de Deus. É algo que tem que dar certo. É algo que tem que frutificar. É para o nome dele ser glorificado. Família é a base que a gente precisa para poder ter uma estrutura nessa terra. Talvez hoje você está passando uma situação difícil, mas é uma fase, vai passar, Deus vai restituir, Deus vai restaurar. E quando nós temos filhos dentro do nosso lar, nós temos que ter responsabilidade com quem nós trazemos para nossa casa, para nossa união. Porque nem todo mundo que entra na vida do adulto tem paciência ou ama o filho do outro relacionamento que trouxe. Então deixa Deus montar a situação. Você tem uma menina em casa, uma criança em casa, como é que você vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa? A pedofilia existe dos dois lados, tanto da mulher quanto do homem. Existem mães aí que violentam filhas que não é falado na sociedade, mas tem. Você sabia que tem meninas que são abusadas pela própria mãe? Só que isso não é falado? É mais falado do lado do homem. Que o pai abusou da menina. Mas tem mulher que faz isso com a própria filha.
Por isso que tem menina que se torna rebelde na adolescência, porque nunca entendeu porque foi violentada pela mãe a vida toda. Só que não fala, é camuflado. Mas aos olhos de Deus, tudo é visto. Não tem por onde. Então vamos levantar a nossa cabeça. Vamos usar a Bíblia, que é a nossa arma. Vamos jejuar. Vamos confiar no Senhor e deixar Deus agir. Tá? Levanta a tua cabeça. Aquilo que é teu, Deus vai restituir e trazer de volta. Os seus direitos, Deus não vai abrir mão dos seus direitos, porque os direitos são seus. Deixa Deus te conduzir. O profissional que está aí, que está sendo mau caráter, Deus vai tirar e trazer outras pessoas decentes, com coração bom, que tenham éticas na profissão. Que eu tomei, sabe, uma birra da profissão de direito. Me desculpa quem está nessa área aí, está me seguindo. Por causa de mau caratismo de profissionais. Mas existem profissionais bons. Hoje eu tenho advogados que cuidam de várias causas para mim, que são advogados decentes. Mas eu tomei birra na época por causa disso. Até de promotora, que eu procurei com documentação na mão. E ela me negou os meus direitos porque ela estava corrompida. Por causa disso aqui, ó. Só que maior é o Deus que eu sirvo. E pode ter passado o tempo que foi, irmãos. Todos que atravessaram o meu caminho, que trouxeram sofrimento para mim e para minhas filhas, todos vão ter que prestar conta com Deus antes de sair dessa terra. Talvez eu não veja, mas eu sei que Deus está fazendo. A mesma coisa na sua história. Pode ter passado o tempo que for, arrancaram o que for, roubado você do jeito que for, te prejudicado, trouxeram sofrimento para você, para teus filhos, destruíram a tua família. Deus manda dizer para você, eu vou pegar um por um. E eu vou restituir. Vou colocar você de pé com a sua cabeça erguida. Tá? Olhe para frente, olhe para Deus. Não é hora de você desistir de nada. Se eu sobrevivi, você vai sobreviver. Eu tô aqui como testemunho vivo para você que eu consegui sobreviver. Hoje ninguém se atreve a tocar nas minhas meninas. Hoje elas já são adultas, elas sabem das coisas. Não tem como manipular mais. Então Deus está falando para você, eu vou tirar toda a ferramenta de tortura da mão do teu inimigo. E eu vou te dar vitória. Não tenha medo de nada. Satanás quer isso, que você tenha medo. Que você fique apavorado, que você não pense, que você não consiga fazer nada. Mas você vai conseguir sim, porque Deus vai te dar todas as coordenadas, vai colocar profissionais decentes, profissionais éticos, com coração, sabe, que tenha caráter para cuidar da tua causa. Tudo que é lixo vai sair. E Deus vai colocar tudo no lugar. Toma posse dessa palavra. Eu peço perdão aos irmãos, porque ficou muito longo o vídeo. Mas Deus me deu essa palavra hoje, eu estava arrumando a minha cozinha. E Deus pediu que eu pregasse essa palavra hoje e que desse meu testemunho. Não sei para quem que é. Mas fique firme. Eu sempre fico emotiva quando eu falo da minha história. Porque eu sofri muito. Mas eu sobrevivi. E você vai sobreviver. Levanta a tua cabeça. As minhas filhas passaram fome. Judiaram muito delas. Mas nós sobrevivemos. Levanta a tua cabeça. Não é hora de você esmorecer, não é hora de você achar que é o fim, não é hora de achar que você está perdendo tudo. Você não vai perder nada. Nada. Que Deus não vai deixar. Levanta a tua cabeça. Do mesmo jeito que eu sobrevivi, você vai sobreviver. E você vai sobreviver melhor do que eu, porque você está tendo oportunidade hoje de ter Deus. Naquela época eu não tinha. Mas eu já era um projeto dele. E eu sobrevivi para estar aqui hoje, nesse dia, nessa hora, nesse ano, para falar para você que Deus faz, que Ele pode. Eu peço perdão aos irmãos das minhas lágrimas, porque a gente fica feia quando chora, né? Porque hoje a minha lágrima é de vitória. Não é uma lágrima de perda, sabe? Porque eu perdi muita coisa na minha vida, mas Deus tem restaurado. Toma posse dessa palavra. Levanta a tua cabeça. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus traga paz para o teu coração, para que você consiga raciocinar. E lembre-se sempre, o seu coração é a sua mente. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Conecta toda a tua dor, tudo aquilo que você sonha ao Senhor. E sonhe com a restituição, sonhe com a restauração, sonhe com tudo aquilo que você quer de bom.
E tudo que é negativo, você vai anular na sua história. Você não vai ficar falando nada que é negativo. Você vai falar só o que é positivo. Para que Deus possa trabalhar na tua história, tá? Porque se você ficar vibrando coisas negativas, você acaba atraindo isso para sua história. Pensa sempre no que é positivo, tá? Que Deus te abençoe. Você está nas minhas orações. Deus está contigo. E você é mais do que vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. Você vai ter de volta tudo aquilo que arrancaram de você. A família é tua, os filhos são teus, o marido é teu, a esposa é tua, tá? Deus estará com você. E você que está pensando em divórcio por bobagem, não faça isso. Porque você vai se arrepender depois, tá? Não magoe o outro. Se o casamento dá para conversar, sentar e restituir, vai lá, não jogue fora aquilo que Deus te deu. Porque se você arrancar, brincar e maltratar, uma hora Deus tira e nunca mais te dá de volta. Você vai passar uma pessoa assim, a vida inteira frustrada e frustrado, tá? Não faça isso. Deus ama você e o projeto é de Deus, então deixa Deus trabalhar, tá? Você vai ser muito feliz ainda. Toma posse dessa palavra. Isso é uma fase e essa fase vai passar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.